estrutural quando observamos a naturalização da ausência do negro nas estruturas do Estado e na sociedade. Perfeito. Essa ausência se dá quando nós não nos questionamos acerca de cadê a representatividade negra no poder executivo, no poder legislativo, no poder judiciário. Onde é que está toda essa população negra? Porque se vocês bem sabem, nós temos 52% de população negra. Dados para redação, hein? Dados para redação. Podem usar. E eu fico me perguntando onde é que essas pessoas estão. E eu tenho uma resposta. Essas pessoas estão nos índices de desenvolvimento social, como por exemplo, no desemprego, como por exemplo, aquelas pessoas que têm um rendimento mensal baixo, não têm uma renda tão alta. Essas pessoas estão nos maiores índices de analfabetismo. Eu fico me perguntando, em um curso de medicina, por exemplo, onde é que estão os nossos estudantes negros? De acordo com o dado do G1, diz que apenas 9% da população negra elas têm acesso ao ensino superior. Então, observamos dessa forma que a ausência do negro nas nossas estruturas da sociedade é algo muito naturalidade. Ninguém se choca com esses dados, ninguém ao menos se pergunta ou questiona. Já se tornou banal, né? Banalidade do mal, gente. Hannah Arendt perfeitamente cabe que ela vai afirmar, né, que existe uma banalidade do mal. Ou seja, o mal já está hoje tão banal que não mais assusta, não mais importa. Os números hoje de pessoas negras na prisão. Nós temos um índice de 61,7% da população carcerária que são pessoas negras. Então choca hoje mais alguma coisa assim? É como se o racismo também fosse um reflexo do que existe dentro do cárcere. Perfeito. E nas partes mais do que periferizadas, banalizadas e marginalizadas da nossa sociedade. E mesmo depois de tudo isso, de toda essa explanação, de toda essa explicação do racismo estrutural que vem desde os primórdios e permanece até hoje, diminuindo, excluindo e cerceando os negros como representativos e com espaço de fala, ainda vai ter pessoas que vão nos dizer o quê? Que não existe racismo. E melhor, nós vamos ouvir, melhor não, pior, nós vamos ouvir uma frase que diz assim: ah, mas se eles se esforçarem, eles chegam lá. Eu diria que chegam sim, porque eu sou uma pessoa extremamente positiva e eles vão chegar lá, só com uma diferença, muito atrasado em relação às oportunidades que são dadas aos brancos. E isso não é um achismo, né, gente? Isso é um fato. Quando a gente olha de uma forma mais crítica, entende a sociedade de uma maneira bem mais abrangente, a gente vê que essa classe, que os negros são pessoas que sofrem sim com desigualdades, né? E essa questão de a gente meio que não considerar-se racista, a antropóloga Lilia Moritz, que também serve para vocês para redação, fiquem ligados, ela fala o quê? Que existe um preconceito velado. É um preconceito que publicamente a gente nega, ou seja, ele é negado na fala, mas ele é praticado na intimidade. E por que eu digo isso? Porque é politicamente correto a gente dizer que não é preconceituoso nem racista. Então é muito bonito eu sair na fala, justamente eu sair na frente de todo mundo dizendo assim: não, eu não sou racista, eu sou uma pessoa que convive com negros, não sou racista, não sei o quê. Mas quando na verdade, na oportunidade que você tem de talvez fazer uma escolha, de valorizar, você faz o contrário. Você prioriza outros, você não valoriza, aí é quando você mostra na intimidade quem realmente nós somos, como sociedade, como pessoas que infelizmente ainda temos essa raiz arcaica de racismo. Então vocês podem perceber nessa fala de Joás que o racismo está nos detalhes. Verdade. O racismo está nos detalhes, o racismo a gente sabe que é literalmente, diretamente a gente praticar esse preconceito, mas o racismo está nos detalhes, gente. Nos detalhes dos dados incrivelmente absurdos do Brasil de hoje. No contexto histórico. Então a gente percebe que para a redação, a gente ter essa criticidade é muito importante. É muito importante alguém vir com conhecimento e a gente questionar. E a gente dizer, eita, mas tem esse outro lado. Gente, todo o contexto tem um outro lado da história. O lado em que ele é excludente, que ele seleciona, que ele extingue, que ele pratica o preconceito. Então, para a gente conseguir literalmente fazer um contexto, é perceptível que a gente tenha um ideal de criticidade. Para quando vir conhecimento, a gente,
gente. É verdade. Opa, Redação não é. isso, né? Redação não isso. É fórmula pronta, não é uma coisa que cai do céu, é criticidade. É desenvolvimento que você tem que tentar o quê? Ao máximo entender, praticar para que você possa ter sua opinião e passar aquilo pro papel. Perfeito. Não é verdade? Só finalizando essa questão do racismo estrutural, é preciso entendermos que o racismo ele existe sim e que ele está atrelado na estrutura do nosso Estado. E eu vou finalizar minha fala com uma frase de Angela Davis, que ela diz assim: em uma sociedade racista, não basta apenas você não ser racista, você tem que ser antirracista, porque essa luta não é só dos negros, de todos nós, é uma questão de humanidade. Perfeito. Humanidade, muito bem. Gente, e é óbvio que eu ia trazer histórias em quadrinhos, né? Vocês acham que vindo de mim não ia ter HQ? Gente, obviamente o herói de hoje é o Pantera Negra, que foi interpretado pelo ator Chadwick Boseman, que infelizmente nos deixou, né, agora em agosto de 2020, mas que deixou um legado infinitamente de representatividade. E que meu coração é do Pantera Negra, minha gente, sem condições. O contexto do Pantera Negra, falando do lado logo histórico, como surgiu o Pantera Negra? O Pantera Negra surgiu num momento histórico dos Estados Unidos chamado Color Line, que foi o momento em que existiam lugares para brancos e lugares para negros. Foi nesse momento em que os policiais estavam combatendo os negros, ou seja, a culpa era deles, né? Eles foram os culpados de tudo o que estava acontecendo naquele momento. E os negros resolveram se juntar, se aliar. Nesse momento surgiram os guetos nos Estados Unidos, que foram o momento em que eles se uniram e literalmente formaram a sua base, né? E foi aí, nesses guetos, que surgiram o grupo Os Panteras. Quem eram os Panteras? Era um grupo de pessoas negras que lutaram infinitamente, muito, contra esse preconceito dos policiais, da polícia, que era branca e que praticava esse preconceito. Então os Panteras foram os heróis do século XIX que lutaram contra o Color Line nos Estados Unidos. E foi baseado nisso que a Marvel grandemente criou o Pantera Negra, o primeiro herói negro protagonista da Marvel. Então o peso, a gente já consegue ver o peso, né? O peso da representatividade, da importância de mostrar a África rica. A África que nós não conhecemos, que é totalmente preconceituosa, que a gente tem uma visão totalmente preconceituosa sobre ela, mas que tem muita coisa a nos proporcionar. E que é uma África real, né? África real, essa África existe, tá? O mais interessante que eu acho de Pantera Negra é porque ele diz tudo o que vem acontecendo na historiografia cinematográfica, mas de uma forma muito positiva. Porque é aquilo que a gente só viu o quê? O negro como vilão, como a pessoa ruim. Isso mesmo. Ou a pessoa inferior, a pessoa lá de baixo, a pessoa que não conseguia galgar altos cargos sociais. A gente vê o oposto em Pantera Negra. Isso mesmo, é isso que Pantera demonstra. Pantera vai contra todos os paradigmas que o negro que é colocado ao negro hoje. Por exemplo, primeiro esse que o amigo Soares nos citou, o rei de Wakanda, um negro. Né? A gente vê que o negro em Pantera Negra ocupa todos os cargos sociais altíssimos e em todos os âmbitos, né? Outra coisa importante que é demonstrado no filme é a questão da África, né? Wakanda, que é a cidade fictícia, infelizmente, ela vai nos demonstrar o lado da África que não foi explorado. Ou seja, Wakanda é uma cidade totalmente rica e muito tecnológica, gente. Então a gente percebe que, inclusive, no contexto do filme, os personagens até citam, né, que Wakanda poderia dominar o mundo por todo o seu poder. E é isso que a África é, gente. O paradoxo que ocorreu no filme é posto na realidade. A África é rica, entendeu? Então a gente tem que parar para analisar que o filme traz um pouquinho da realidade. Que a gente tem que entender de uma forma crítica o que Pantera quer nos trazer, quer nos mostrar. Instiga muita gente a perder aquela nossa visão racista da África. Com certeza. Porque quando a gente fala a palavra África, qual é a associação mental que a gente tem? Pobreza. Pare e pense para ver qual a primeira coisa que vem na cabeça de vocês. Geralmente já é essa visão racista. Porque a África não só é pobreza ou doença, ou muitas vezes a imagem daquelas pessoas ou crianças negras, esqueléticas, com esquistossomose, que muitas vezes já é uma doença estigmatizada de pobres. Então, a África não é só isso, gente. A África tem diversidade em fauna, em flora,
Então tem muito mais para a gente conhecer do que apenas nossa visão limitada do racismo. Não é verdade? Sim, exatamente. A gente pode observar com a exposição dos meninos, e assim, o racismo ele persiste, sabemos que ele persiste. Mas, contudo, todavia, entretanto, nós tivemos movimentos feitos esses, que tentou o quê? Trazer uma representatividade, realmente tentar acender a questão da raça negra, tentar dar espaço de fala, realmente mostrar outra visão que nós não temos, por conta de um contexto histórico enraizado e estruturado, de que o racismo está presente nas nossas origens. Estamos ainda quebrando paradigmas, ele não foi totalmente rompido, mas observamos que esse tipo de movimento, esse tipo de representatividade nos traz um pouco de alegria. E é uma construção, é um caminho para realmente chegarmos à ideia de que uma sociedade justa, igualitária, ética e que respeita toda ideologia, toda raça, toda crença. Espero um dia que cheguemos a esse momento. Com certeza. E assim, mais que pareça utópico, mas acho que é importante sim ter essa utopia, para que venha como resistência, possa acender a chama, para que mais pessoas lutem por mudança social. E outro grande exemplo de mudança é Nelson Mandela. Acho que vocês já ouviram falar, porque de fato eu considero um grande ícone nessa luta contra essa questão racial, contra essa questão de supremacia branca. Quem foi Nelson Mandela? Gente, Nelson Mandela foi uma pessoa lá da África do Sul que lutou contra toda essa questão de racismo, a qual a gente já comentou aqui, que era muito institucionalizada lá na África. A gente tem que pensar no contexto do século passado, do século XX, por volta da década de 40, lá na África do Sul, sobe ao poder uma pessoa branca. Para quem? Para os brancos. Só que ele não simplesmente faz política para os brancos, ele faz política baseada no racismo, que faz o que? A exclusão do negro. Então, no meio de todo esse sistema, que era de fato um governo voltado para manter o racismo, Nelson Mandela se juntou a movimentos sociais e foi resistência. Enquanto as pessoas, algumas se conformavam, outras aceitavam, Nelson Mandela, ele resistia. Ele dizia, não deve ser assim. Sabe por quê, gente? Porque o contexto era severo. Era um contexto de segregação social. Tinha separação. Um exemplo, a gente entrava num ônibus, uma situação hipotética, tinha locais para negros e locais para brancos. O local para branco era um local privilegiado, para o negro não. Então, se eu fosse negro, se você fosse branca, você não poderia estar junto de mim, naquela sociedade da África do Sul. Aí tinha que estar separado. Casar não era possível. Existia política. Puxando um guicho do que ele está dizendo, nos Estados Unidos também nós tivemos o Martin Luther King, que também essa situação dos ônibus acontecia. Lá era assim, se um branco entrasse nos ônibus e não tivesse espaço e tivesse um negro sentado, ele teria que se levantar, ficar em pé e dar espaço para ele. Veja o nível do racismo. Então era algo muito pesado. E Nelson Mandela lutou contra isso. Lutou tanto que ele foi preso. Ele passou 27 anos de sua vida dentro de uma cadeia. Por quê? Por acreditar que deve ser igualdade racial, que deve ser. Mas ele não deixou que essa chama, por uma luta de igualdade, morresse. Mesmo após 27 anos, quase 3 décadas, dentro de uma cadeia, e um governo imperante que só favorecia pessoas brancas, ele ainda permaneceu sendo resistência. E qual foi a grande vitória? Quando ele saiu da prisão, ele foi eleito o primeiro presidente negro da história da África do Sul. Então, a partir daí, a história começou a mudar. Fez sentido, né? Toda a luta dele aquele sentido de que valeu a pena. Valeu a pena, com Tudo que certeza. ele passou valeu a pena, porque no final ele teve um reconhecimento e, acima de tudo, representatividade. E justamente porque a partir do momento que ele está no poder, agora ele faz política também para os negros. E por que eu digo também para os negros? Porque Nelson Mandela é o diferencial. Ele não simplesmente quis manter uma sociedade preconceituosa ou de desigualdade. Ele quis manter uma sociedade em que a supremacia branca não existisse, mas a negra também não. Uma sociedade de igualdade, uma sociedade que o negro pudesse ser respeitado como ser humano, como cidadão, e o branco também. Então, por isso que eu digo que Nelson Mandela é um grande ícone, é inspiração, é resistência e é representatividade
para todas essas pessoas do movimento negro. Um grande exemplo que dá para a redação, gente. Com certeza. Você ligue nisso.